Olá, bom estar aqui de novo, fazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou perguntar para você, será que você tem interesse na psicologia? Será que você gosta da área infantil e da adolescência? Será que você gostaria de conhecer algumas teorias da abordagem centrada na pessoa? Bom, se a resposta para essas 3 perguntas foi um sim, então eu vou convidar você para poder conversar comigo ao longo desse vídeo. Porque esse vídeo foi feito pensando em você. Foi feito pensando nas pessoas que se interessam pelo desenvolvimento da personalidade. E pretendo, ao longo do vídeo, falar do desenvolvimento da personalidade da criança, como ela se dá, quais são os elementos que estão contidos nesse desenvolvimento a partir da perspectiva da abordagem centrada na pessoa. Está sendo um prazer estar aqui e vai ser um prazer estar contigo, compartilhando um pouco das minhas experiências e conhecimento com você. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar, porque pode ser que você não me conheça. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, iniciei minha vida profissional na abordagem centrada na pessoa, atendendo crianças. Sempre foi uma temática de interesse muito grande, desde que eu era jovem, assim. Eu imaginava mesmo que eu ia ser até professora de criança, mas não. Acabei me interessando mesmo porque cuidar de crianças com alguma dificuldade emocional que precisava ser superada. Então, a teoria do desenvolvimento da personalidade me ajudou muito a entender o que acontece com as crianças, como elas se desenvolvem. Bem, já que eu me apresentei, vamos direto ao assunto? Vou tentar fazer uma linha histórica, desde o nascimento da criança até o desenvolvimento da formação da personalidade dela, tá? Então, vou dizer para vocês que tudo começa com um serzinho que nasce organismicamente incompleto. É assim que a gente reconhece uma criança, né? Ela aparentemente tem tudo que ela precisa para se desenvolver, mas a maior parte do organismo está a ser desenvolvido. Essa experiência de poder viver no mundo a partir da realidade e ir aprendendo com essa realidade é uma experiência que é produto inerente do próprio organismo. Se nós prestarmos atenção numa criança, é fantástico como que a forma e as coisas que ela experiencia vai ajudando a ela a amadurecer o organismo dela e muitas das vezes sem a gente precisar fazer absolutamente nada para ajudar. Eu diria que o nosso papel, talvez até maior, seja não atrapalhar. Se nós conseguirmos oferecer para a criança um ambiente, relações favoráveis, o organismo dela sim vai dar conta de fazer o seu próprio desenvolvimento. Bom, isso diz respeito a uma visão muito particular de humano e de desenvolvimento humano, que está diretamente vinculada à abordagem centrada na pessoa, que tem a ver com o conceito de tendência à realização. Não vou discutir com vocês a tendência à realização aqui, porque isso vai ser tema de um outro vídeo, mas vou dizer para vocês, de uma forma muito sintética, que a potência da tendência à realização é considerada para a abordagem como uma grande motivação humana que leva o organismo a se desenvolver cada vez mais. Desenvolver o quê? Desenvolver suas próprias potencialidades. Aquilo que ele é capaz de tornar mais complexo. Mais ou menos assim, todos os organismos vivos, e eu estou especificamente falando dos humanos, eles têm essa capacidade por conta da motivação de crescer, de superar, de se desenvolver, ele tem a capacidade de sair da sua versão simples para a sua versão mais complexa.
E como um processo, tá? Porque o que foi complexo um dia, ele é incorporado pelo organismo, que acaba ficando como uma versão simples e, de novo, a gente tem vontade de amadurecer um pouco mais e tornar aquela versão mais complexa. É assim que o nosso organismo, enquanto criança, bebê, criança, é assim que ele se desenvolve. Ele se desenvolve sabendo quais são as potencialidades que precisam ser amadurecidas e, lógico, se tiver um ambiente favorável, como eu já disse antes, sim, esse organismo vai saber o que fazer. Com o tempo, o que vai acontecendo é que o processo maturacional do organismo vai dando espaço para a chegada de uma consciência. E eu diria que essa consciência é o reconhecimento de que nós somos diferentes do outro. Nós somos separados do outro. O outro tem um movimento independente do nosso. Vocês podem imaginar o que significa isso para uma criança? Descobrir que nem tudo no mundo é continuidade dela, que os objetos não existem única e exclusivamente porque ela existe. É um processo longo, é lógico, mas conforme o organismo vai amadurecendo, esse processo também vai fazendo a mesma questão evolutiva, ele vai saindo do simples para o complexo. Eu diria que no momento que essa consciência chega, nós acessamos o início de uma construção, de uma noção de self. É assim que a abordagem chama, para a percepção que nós vamos tendo de nós mesmos no mundo. É um conjunto de percepções que expressa um pouco quem somos. E é uma percepção tão interessante porque é o fato de eu me perceber como pessoa singular, diferente, que me faz reconhecer que o outro é algo completamente diferente de mim, separado de mim, com seu movimento próprio. Como eu estava dizendo antes, é lógico que a criança não vai desvendar isso da noite para o dia e vai passar por várias experiências para tornar essa vivência cada vez mais bem reconhecida. Bom, mas a chegada dessa consciência implica na gente não só reconhecer que nós existimos como seres singulares, mas também significa reconhecer que o outro tem pensamentos independentes ao meu. E aí, o Roger dizia, na teoria dele, desenvolvimento da personalidade, o Roger dizia que isso desperta em cada um de nós o que ele chamou de consideração positiva e incondicional, enquanto uma necessidade. Eu estou falando da necessidade que a gente tem de ser considerado pelo outro, principalmente quando esse outro é uma pessoa que tem uma referência afetiva muito importante para a gente. Então vejam só que situação uma criança vive, né? E nós vivemos o resto da vida. É o fato de que, ok, eu reconheço quem eu sou, reconheço que o outro é diferente de mim, mas eu teria muita necessidade que o outro me considerasse como eu sou. Olha, não estou falando dos comportamentos, não. Eu estou falando do considerar esse movimento que vai em direção ao crescimento, que está sempre disposto a superar, que a gente está considerando como sendo uma motivação de todo humano. Então, quando a gente pensa nessa consideração, a gente está pensando que o outro poderia reconhecer que todo o meu esforço está a serviço de me aprimorar, está a serviço de cuidar do meu crescimento, do meu enriquecimento enquanto organismo físico ou enquanto organismo psicológico. Eu necessito disso. Isso seria uma grande ajuda se ao redor de mim
Enquanto eu me desenvolvo, eu possa ter pessoas que me olhem e não fiquem só avaliando meu comportamento como um comportamento bonito ou feio, bom ou ruim, mas que possam reconhecer o meu esforço de poder me superar, de aprender, de ir adiante. É quase que eu diria assim, ó, uma criança que tem a oportunidade de viver uma avaliação como essa, com as pessoas que estão ao redor, ela mantém muito forte um contato com o significado que ela está fazendo da sua própria experiência. Porque é assim que o nosso organismo cresce, né? Nosso organismo psicológico cresce dando significados para a experiência e apresentando para o mundo quais são esses significados que a gente está dando. A gente recebe de presente vários feedbacks que nos ajudam a aprimorar essa compreensão que a gente está tendo da realidade. E de novo vou dizer, só nessa interação com o mundo, com as pessoas, eu dizendo a forma como eu estou significando a experiência, estando com as pessoas que estão entendendo que o meu processo é de superação e é de aprendizagem, só estando com essas pessoas para poder receber feedbacks que me ajudem a me manter nesse processo e nessa caminhada. Se eu for por dedução, eu também poderia dizer que estar em contato com pessoas como essa fazem confiar cada vez mais em mim mesmo, confiar nas minhas sensações, confiar nos meus sentimentos, confiar nos significados que eu dou para a realidade, não como certo e como errado, e eu já disse isso, mas como um significado que tem a ver com a forma como eu estou vendo a experiência. Esse respeito leva a gente para uma saúde emocional, leva a gente para, se não emocional, poderia dizer psicológica, para ser mais amplo, sim, me conduz em direção a uma saúde psicológica. O que não quer dizer que eu não vou ter obstáculos, o que não quer dizer que eu não vou ter nenhuma dificuldade, não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que desenvolvimento da personalidade, como eu vejo na perspectiva da abordagem, quer dizer que um organismo precisa ser cuidado e estimulado para exercer a motivação que ele tem para crescer o tempo inteiro. Se isso estiver sendo possível, sim, estaremos caminhando para uma saúde psicológica desse organismo. Bem, mas deixa eu parar um minutinho a nossa conversa para poder te fazer um convite. Eu não sei se você já se inscreveu no nosso YouTube, mas para a gente seria profundamente importante se você se inscrevesse e desse o seu like, porque isso nos ajudaria a poder fazer com que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas. É a regra, né? Então, se você estiver gostando, se estiver sendo útil para você, e se você acha que pode ser útil para mais pessoas, se inscreva no canal e deixe seu like, ok? Bem, mas voltando. Bom, nem todas as relações são geradoras e facilitadoras desse crescimento que estávamos conversando agora há pouco. Já sabemos que o desenvolvimento ele vai ser influenciado pelas relações, né? Pelo ambiente que a gente está, pela forma como facilitam o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Então, eu diria, qual seria o outro padrão de relação que poderia dificultar um pouco esse exercitar de superação, de crescimento? E eu vou dizer, o primeiro aspecto é a gente não ser considerado incondicionalmente pelas pessoas. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas estão avaliando os nossos comportamentos e estão desconsiderando as nossas intencionalidades, estão desconsiderando a forma como nós entendemos a vida. Daí vocês pensem comigo, imaginem uma criança que está na relação com pessoas que são profundamente importantes para ela afetivamente, se reconhecendo julgada, muitas das vezes até moralmente, por um comportamento que elas estejam tendo. E eu não estou avaliando se o comportamento está certo ou está errado, tá? Eu já disse isso antes e faço questão de reafirmar.
Imaginem como se sente uma criança que de alguma forma tem a intenção de expressar algo que ela está vivendo e expressa com comportamentos equivocados. Se eu tenho pessoas que acabam reconhecendo que aquele comportamento significa o que a criança é, bem, e essa pessoa, além disso, ainda tiver um referencial muito grande, for muito importante para essa criança, vai ser natural que essa criança duvide dela mesma. E que por mais que ela tenha intenções que sejam completamente diferentes do que estão dizendo nela, é possível que ela sim tenha receios. Se quem está falando é um pai, uma mãe, uma professora muito importante, talvez essa criança possa começar a duvidar dela e dizer, tá, mas se são eles que estão falando, talvez eles tenham razão. Uma criança pode achar, talvez eu não seja mesmo com tanto valor, talvez eu realmente seja uma criança que esteja fazendo coisas erradas. E olha o que vai acontecendo. Essa criança vai fragilizando cada vez mais o significado que ela tem da experiência. Ela vai duvidando desse significado. E quanto mais ela duvida, mais ela vai pedir para as referências externas dela, mas vai pedir para perguntar para elas o que é que eu faço para poder ser certo, então fazer coisas certas. Então ela vai pedir tudo, né? Ela vai desconfiar dela. Então, o que é certo? É dizer bom dia, boa tarde, boa noite, digamos. Ela vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Quase que é como se ela buscasse quais são os comportamentos certos o tempo inteiro. E quanto mais comportamentos certos ela busca para as experiências dela, mais distante essa criança vai ficando de si mesma. Mais distante ela vai podendo ter dos significados dela. Ela vai perdendo o empoderamento. E perdendo o empoderamento, ela vai perdendo as iniciativas, ela vai perdendo a capacidade dela de exercitar o crescimento dela própria e vai ficando completamente refém dos comportamentos. Mas se isso não bastasse, ainda tem as contradições, né, que acabam acontecendo com essa criança. Então, quem já não viveu a experiência de estar ao lado de uma criança, morrendo de vontade de se relacionar com uma outra criança, mas não sabe mais chegar perto para brincar com a outra criança e às vezes quando chega é profundamente agressiva. Solitária elas ficam, né? Então eu diria, sim, vai ser gerador de angústia, vai ser gerador de ansiedade, vai ser gerador muitas das vezes de depressão infantil, vai ser gerador de uma série de dificuldades psicológicas e que, na verdade, o que todas essas dificuldades muitas das vezes representam é mesmo uma fragilidade do contato dessa criança consigo mesma. Nesses casos, talvez muitas das crianças precisem de ajuda psicoterapêutica para poder resgatar um pouco quem elas são, o que elas pensam, reconhecer que o significado das experiências, o que elas produzem de significado da experiência, fazem sentido, sempre fazem, e dizem respeito ao processo de desenvolvimento delas, de aprendizagem do organismo dela. Comportamentos são consequências, e a gente costuma dizer que é o fim dessa história toda, porque quando a gente se comporta, faz uma atitude, não me representa como um todo, ela é só a última coisa, ela é a ação apenas. Então podemos, através da psicoterapia, ajudar essas crianças a resgatarem esse contato com elas mesmas. Então, o que podemos fazer? Eu vou dizer, as nossas crianças merecem relações saudáveis. Merecem que a gente confie nelas. Confie no significado da experiência delas. Nosso papel
é ajudar elas a aprenderem a cada vez mais, a estarem no mundo com as experiências delas. E para as crianças que a gente não conseguiu ajudá-las nisso, podemos ajudá-la a resgatar. Os significados das nossas experiências são inerentes a nós mesmos. Podemos ajudar elas a resgatarem algo que foi perdido, às vezes no início da infância, para poderem ser mais autênticos, autônomos e poderem desenvolver melhor a si mesmos. Bem, acho que vou ficando por aqui, mas preciso dizer que foi um prazer enorme poder compartilhar essas experiências e esses conhecimentos com vocês. E que eu espero encontrar vocês outras vezes, em outras temáticas que também me enriquecem e que possam enriquecer vocês. Obrigado por estarem comigo até aqui e não se esqueçam, caso tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do conteúdo e desejem que outras pessoas saibam disso, bem, faça lá sua inscrição no nosso canal e deixe seu like. Se quiserem comentar, vai ser um prazer também. Vou estar junto para responder o comentário de vocês. Até breve e até a próxima!